Boa noite. Tá fraco demais, velho. Boa noite. Boa noite. Aê! Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Gente de Deus, eu quero compartilhar com vocês a alegria, e com todos que nos assistem através da TV Cresce, a alegria de estar aqui com vocês, atendendo ao gentil e carinhoso convite do meu amigo Edmundo, que teve a oportunidade de me conhecer em uma outra palestra que eu dei, onde eu conto um pouco da minha história. Todo mundo gosta de história aqui, gente? Ótimo, maravilha. E hoje eu tenho um desafio muito grande aqui diante de vocês, que é, em menos de uma hora, contar uma história que seja contundente o suficiente para que vocês saiam daquela porta ainda mais motivados, preparados para obter o tão sonhado sucesso em vendas. Então, o que eu quero pedir a cada um de vocês é que vocês guardem as dúvidas de vocês para o final. Eu vou ficar aqui o tempo que for necessário para resolvê-las. As dúvidas que eu não souber responder, fica a promessa que eu levo para casa e depois respondo para cada um de vocês. Temos um combinado assim? Fechado. Maravilha. Ótimo. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o porquê que eu estou aqui. Vocês já ouviram um pouco da minha apresentação formal, né? Agora eu vou fazer a minha apresentação informal e principalmente dizer o porquê que eu estou aqui hoje no Cresce diante de vocês. Eu estou aqui porque eu acredito que eu tenho uma missão muito clara na Terra. Muito clara. Muito clara. Que é ajudar pessoas. Ajudar pessoas a entenderem a nobreza e o quão magnífico é ser vendedor. Quem aqui é vendedor, levanta a mão. Uau! Gente, eu fico arrepiado quando eu vejo isso. Quem se apresenta como vendedor? Já diminui um pouquinho. Mas eu tenho duas coisas muito bacanas para contar para vocês hoje. A primeira é, todos nós somos vendedores. E a segunda, eu estou aqui para mostrar que é perfeitamente possível cada um de vocês se transformar no melhor vendedor de imóveis do mundo. Essa deve ser a missão de cada um de vocês. Assim como a minha missão hoje é ajudar a despertar em cada um de vocês o desejo do aprimoramento contínuo e o desejo de se tornar o melhor corretor do mundo. Acho que poucos de vocês me conhecem, então deixa eu fazer agora a minha apresentação. Vocês já viram minha apresentação formal, né, amor? Agora eu vou falar quem é o Zé Ricardo Noronha. Minha história começa com essas duas figuras aqui. Essas duas figuras, nos idos dos próximo de 1965, eles se conheceram. Em 1972, exatos 40 anos, nasceu esse menino bochechudinho aqui, né? Que é a beleza que eu posso dizer que hoje eu já estou dando sequência a isso. Eu tenho uma filhinha, uma das minhas filhas, tem a bochechinha, né? Igualzinha a minha. Eu sou um caipira. Quem já percebeu já? Ah, ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu sou um caipira e sou um grande sonhador. Um grande sonhador. Lembra que eu levei a expectativa de vocês para cima, né? Dizendo que eu venho aqui para despertar em vocês o desejo ainda maior de se transformar nos melhores corretores, nos melhores vendedores do mundo. Um sujeito apaixonado pela vida e pelo mundo das vendas. E é uma relação direta, né? Quem é vendedor vive uma vida magnífica. Essa, pelo menos, é a minha percepção. E eu sou vendedor. O mais importante, eu sou vendedor. Eu estou diretor de empresa multinacional no Brasil, eu estou professor da FIA, mas eu sou vendedor. Quem me conhece, ele me conhece. Primeira coisa que você pergunta para mim, Zé Ricardo, o que você faz? Eu sou vendedor. Tem muita gente que reage assim, né? Que vendedor ainda tem um estigma negativo, carrega um estigma um pouco negativo. Mas o mais importante é que eu descobri, eu sou um estudioso, sou um vendedor que ama estudar, eu vou compartilhar com vocês inúmeros livros que eu considero essenciais para que vocês aprimorem as suas habilidades de vendas. Eu descobri que vendas deriva do latim veno. E veno deriva de uma deusa grega
chamada Vênus. Vênus é a deusa do amor. Então, vender é um ato do belo. E o vendedor nada mais é de que um grande realizador de sonhos. E eu estou aqui diante de realizadores de sonhos. Eu falo isso no meu livro, que o corretor de imóveis cumpre, se a função do vendedor já é nobre pela natureza, pela existência da função de vendedor, a de vocês é mais nobre ainda. Vocês realizam o sonho de qualquer população, não é só no Brasil. Então é maravilhoso isso. Mas esse é o Zé Ricardo. Alguém que sonha em impactar diretamente e positivamente a sua vida. Gerenciar a expectativa. Eu acho que é muito importante. A primeira dica de ouro para o bom vendedor. Saiba gerenciar bem a expectativa do seu cliente. Então, o seu cliente, o meu cliente hoje é cada um de vocês. Então, eu tenho que gerenciar a expectativa. O que eu vou entregar e o que eu não vou entregar. O que não esperar desta palestra? Método científico ou certezas absolutas. Não esperem isso. Não existe mágica e não existe atalho, aliás, hein? Em nada na vida. Vocês conhecem, vocês me explicam e depois eu vendo para os outros. Resultados imediatos. Quem já atingiu o sucesso, e sabe que o sucesso, não se atinge sucesso sem grandes percalços, sabe que nada na vida você vai conseguir resultado imediato. Então não espera isso na minha palestra também não. E dicas de fácil aplicabilidade. Vocês devem estar pensando, o que esse baixinho veio fazer aqui então, né? Enfim, agora o que esperar dessa palestra? É o mais importante. Uma história de superação, que é a minha história. Por isso que eu perguntei para vocês gostam de ouvir história? Eu vim compartilhar com vocês e com quem me assiste na TV Cresce a minha história. Eu vou me despir aqui dentro de vocês, no bom sentido, logicamente, né? Mas eu vou me despir, contar uma história real de como eu me transformei em vendedor e de como eu superei grandes obstáculos da minha vida. Dicas, experiências e lições, todas elas baseadas em experiência prática. Eu não sou só palestrante, vocês viram isso, eu sou vendedor. Vendedor mesmo. E é aqui, isso que eu venho aqui compartilhar com vocês. E agora, ó, gerenciar, levar a expectativa de vocês lá para cima. O que vocês podem esperar? A melhor e mais impactante palestra de vendas para a sua carreira e para a sua vida. Prontos? Vamos lá, vamos agora ao delivery, vamos à entrega, que o bom vendedor ele tem que prometer e entregar. Guardem isso. Na hora que vocês estão vendendo lá o imóvel, saiba prometer bem, mas ciente de que você tem a competência, a capacidade de entregar aquilo que você promete. Tá? Minha história começa assim, a minha história de superação, nasci em 1972, e desde muito pequenininho, tá? Eu estava falando aqui para o senhor, né? Com o senhor também, quantos anos que eu já moro em São Paulo, eu tinha um sonho, eu sou movido a grandes sonhos. Eu tinha um sonho de vir morar em São Paulo. Meu pai era vendedor como eu, vendia cavalo, sêmen de cavalo, fazenda. E meu pai me trazia, que eu estava contando para o senhor que a gente ia nos leilões do Palace, em São Paulo. E São Paulo sempre me fascinou e continua me fascinando. São Paulo é realmente fascinante. E eu falei, eu vou morar em São Paulo. E vou fazer sucesso em São Paulo. Imagina um caipirinha, certo? Pequenininho. Nunca deixei de ser pequenininho, aliás, né? Mas enfim. Eu queria vir para São Paulo. E comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu já trabalhava. Os primeiros anos da minha carreira foram anos muito interessantes. Cresci muito rapidamente, trabalhava numa empresa do mercado de construção civil aqui em São Paulo. Foram anos de grande aprendizagem, talvez pouca humildade, acho que eu poderia ter sido mais humilde, de saber que o começo da carreira a gente tem a possibilidade de errar mais, né? Mas é a hora que a gente tem que ser inteligente o suficiente também para guardar um pouquinho de dinheiro, porque a gente nunca sabe quais são os percalços, quais são os desafios que a vida vai nos apresentar. E eu não me preparei. Em 1998, eu perdi o emprego. Só que não foi uma perda de emprego normal. Não foi, infelizmente. A empresa que eu trabalhava se viu envolvida em um grande escândalo público, né, de corrupção, construção civil pesada. E a gente passou muita dificuldade nos últimos meses de existência da empresa. A empresa faliu.
passamos muita dificuldade, sem receber salário, enfim. E a dificuldade maior para o meu caso era que a única empresa que eu tinha no meu currículo era uma empresa que estava meio que carimbada, como uma empresa ligada a um processo de corrupção, né? Um processo de uma empresa não idônea diante do mercado, que é o componente importante em qualquer coisa que a gente faça na vida. Tem que ter confiança. E essa empresa não usufruía mais da confiança do mercado e, logicamente, quem lá trabalhava ficava muito difícil. Eu ia nas entrevistas, me saía até bem nas entrevistas, sabe? Mas daí vinha a pergunta: onde você trabalhou? Eu trabalhei na empresa XYZ. As pessoas faziam assim: uau, vocês estão encrencados, hein? Então eu não arrumava emprego. Não arrumava emprego de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu e minha mulher passamos muita dificuldade. Muita. Eu vou contar um pouco isso para vocês. Muita, quando eu digo muito, eu não tenho vergonha de contar. É dificuldade extrema de não ter dinheiro para absolutamente nada. Nada. Logo na sequência, já com a vida bem difícil, eu decidi manter um plano, que eu acho que é muito importante a gente ter sonhos e não abrir mão dos nossos sonhos mesmo diante das grandes dificuldades que aparecem à nossa frente. Estava tudo dando errado do ponto de vista profissional, mas eu decidi manter o acontecimento maior da minha vida. Em 1999, eu casei com a minha melhor amiga, a mulher mais linda que eu já conheci na vida, mãe das minhas filhas, e que, se não fosse ela, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje, junto com ela. Só que em 1999, numa mesma semana, meu sogro teve ele já tinha tido, muito novo, meu sogro com 50 anos, tinha tido um câncer bastante severo no cérebro. E ele veio para São Paulo fazer alguns exames, e foi detectada a recidiva, o retorno de um tumor bastante severo no cérebro. E o doutor foi muito categórico: olha, ele vai precisar ser operado instantaneamente. Trouxemos, né, minha mulher também é do interior, trouxemos toda a nossa família, a família dela, para São Paulo, né? Foi operado. 3 dias depois liga minha mãe. 3 dias depois liga minha mãe: Ricardo, o papai teve um ataque no coração. Numa mesma semana. Incrível, 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 incrível. Sem emprego, sem perspectiva. Meu sogro muito doente. E meu pai muito doente. A nossa vida, ela se resumia a trabalhar. Naquele momento eu já tinha me transformado em vendedor, eu já conto isso para vocês. E a sorte, Deus nos ajudou, porque o horário de visita em uma UTI era diferente do horário de visita da outra UTI. Essa era a nossa vida. Trabalhar, sofrer, tentar nos reerguer, retomar a nossa autoestima e visitar os pais. Só que, infelizmente, o pior ainda estava por acontecer, né? 25 de janeiro, dia de São Paulo, 25 de janeiro de 2000, tadinho, meu sogro não aguentou. Meu sogro se foi. E foi quando a gente, né, amor, a gente perdeu o chão pela primeira vez. Porque a dificuldade financeira, quando você tem entusiasmo, né, entusiasmo, ter Deus dentro de si, você toca. Negocia com o gerente, né, negocia com a agiota, coisa louca, mas fiz isso. Mas a saúde você não consegue, infelizmente, não consegue. Logo na sequência, assaltaram nossa casa. Não é que assaltaram a casa, deixa eu explicar para o senhor. Eu gostei muito do senhor, aliás. Não é que assaltaram nossa casa. Levaram até a pasta de dente da nossa casa. O cara estava pior que nós. Esse que é pior. O cara estava pior que a gente. Tem que entender isso. Mas levaram absolutamente tudo. Tudo. Chamaram a graneiro, meu amigo falou aqui. Deve ser, bem possível. Até o meu maior amigo, um dos meus maiores amigos me disse, ele falou assim: Zé, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para te contar. Qual que você quer primeiro? A coisa estava tão ruim que eu falei, já manda ruim primeiro, né?
Ele falou assim, Zé, tudo que de pior podia ter acontecido na tua vida já aconteceu. E a boa, Igor, que a partir de agora tudo vai ser bom. Falei, obrigado, cara. Infelizmente, nesse processo de retomada, eu tenho menos de uma hora para contar a história da minha vida para vocês, certo? Foram anos de dificuldade. No dia 2 de novembro, dia 2 de novembro é dia de finados. Ironias do destino. Ironias do destino. Meu pai foi visitar o túmulo do pai dele, no cemitério São João Batista, na minha querida São João da Boa Vista. Teve um derrame na frente do túmulo do pai dele. Pá! Caiu no chão. Deus, de novo, Deus foi bacana conosco. Nos deu 3 dias para entender que o papai estava de partida. Os dois chamavam o seu Laércio. Os dois. Seu Lalo e seu Laércio. Foram embora. E eu tinha... O que eu tinha? Muita vontade de vencer. Muito entusiasmo. Minha mulher do meu lado. E foi quando eu descobri, eu sou um grande estudioso. Eu vou reforçar isso para vocês. O sucesso não se alcança com pouco esforço. Sempre fui um sujeito muito esforçado. Eu não me considero um cara brilhante. Eu me considero um cara muito esforçado. Muito esforçado. Foi quando eu descobri, num dos livros mais fascinantes que eu já li, que é o meu guru preferido, que ele se chama Jim Collins. Quem quiser anotar, o livro mais bacana dele chama Empresas Feitas para Vencer. Empresas Feitas para Vencer. Jim Collins, ele é o guru do Abílio Diniz, aqui no Brasil, dentre outros grandes empresários. Eu descobri o paradoxo de Stockdale. O que é o paradoxo de Stockdale? Tinha um almirante chamado James Stockdale. Ele era o militar de mais alta patente na guerra do Vietnã. E ele foi capturado pelas forças vietnamitas de guerra. E ele capturado, os caras massacrando ele, pá, batendo, trucidando ele, e toda a tropa dele foram pegos pelos vietnamitas. Eles ficaram, sabe quanto tempo nas mãos das forças inimigas? 8 anos. Sendo... tomando burdoada. 8 anos. E o James Stockdale, que já concorreu, inclusive, à vice-presidência dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que para você ser bem-sucedido, não adianta só ter fé. Eu tenho muita fé em Deus, muita fé. Só que fé sozinho não adianta. Você tem que ter fé e tem que ter otimismo. Você tem que ser um sujeito otimista. Mas o que ele percebeu durante esses 8 anos presos lá dentro? O que ele descobriu? Os que só tinham fé não chegavam no Natal do dia seguinte. Os que tinham fé e otimismo também não chegavam. Você tem que ser disciplinado. A força da disciplina, de manter-se firme diante dos acontecimentos mais brutais diante da sua vida. Parecia que eu estava lendo para mim aquilo ali. Eu falava assim, é para mim, esse cara escreveu isso aqui para mim. Eu falei assim, não adianta chorar. Não adianta chorar. Meu pai está morto, meu sogro está morto, eu estou sem emprego, quebrado, devendo 250 pau no banco. Eu tenho que me virar. Essa é a lógica. Então guardem isso, paradoxo de Stockdale. Mantenha a fé absoluta de que você pode e irá vencer no final, independentemente das dificuldades. E, ao mesmo tempo, enfrente os fatos mais brutais da sua realidade atual. Montei uma estratégia. Juro por Deus, tenho tudo no papel. Montei uma estratégia de sair daquele horizonte cinza, de criar um horizonte azul para mim. Enxergando aquilo como uma grande escada. E, gente, eu não tenho vergonha de falar. Quantos de vocês aqui, nessa noite, se transformaram em corretores por acaso? Quantos? Um número significativo. Eu me transformei em vendedor por acaso. Muito mais baseado no fator necessidade do que no fator oportunidade. Mas o que acaba acontecendo? Eu me apaixonei por vendas. Eu amo vender, eu amo a interação real, eu amo a interação genuína que só a venda nos permite. O que não me tirou o fato de eu ter que lidar com dificuldades extremas. E eu aprendi desde muito cedo, e é a minha grande dica para vocês. Aprendizagem contínua, e é por isso que vocês estão aqui hoje, que é maravilhoso. Gente, nunca se acomodem. Nunca. Quando você achar que você sabe tudo,
é o começo do fim. Por quê? O mundo, especialmente o mercado imobiliário, ele está mudando tão rapidamente que se vocês não estiverem atualizados, constantemente buscando novos elementos que os permitam se transformar nos melhores corretores, vocês vão ficar para trás. E o enorme sonho. Eu falei assim, não é que eu vou me transformar em vendedor. Eu vou me transformar no melhor vendedor do mundo. Zé Ricardo, que prepotência, que arrogância. Não me confunda. Gente, a gente tem que sonhar alto. Steve Jobs tinha uma frase dele que eu adorava. Quem não leu o livro dele, a biografia, uma biografia fenomenal, que ele falava o seguinte, se você for sonhar, sonha grande, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E é verdade. E eu falei assim, eu vou me transformar no melhor vendedor do mundo. E eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Sabe quando que vocês acham? Sabe quando que eu acho que eu vou ser o melhor vendedor do mundo? Nunca. Porque eu acho que um dos componentes essenciais do cara bem-sucedido é ser paranoico. Louco isso, né? Falar assim, eu nunca estou satisfeito comigo mesmo. Nunca vou estar. Porque isso me permite ficar buscando conhecimento e mais conhecimento. Então, as primeiras grandes lições que eu vou compartilhar com vocês, que eu acredito que isso é absolutamente aplicável para corretores de imóveis. Gente, o melhor corretor é aquele que coloca os desejos, os sonhos, as expectativas, os anseios do cliente à frente dos dele. Quantos vendedores vocês já não viram tentando fazer uma venda? Compra que eu estou precisando esse mês. Estou precisando, cara. Sabe o que acontece? Meu cheque especial quebrou. E agora o cartão de crédito, não estou conseguindo. Gente, eu digo isso em todas as entrevistas que, inclusive, eu dou à televisão, rádio, jornal, que a medida do salário do vendedor e do corretor não é diferente. É quanto ele entregou de valor ao seu cliente. Quanto maior for o valor que ele entregar, maior vai ser a remuneração dele. Confiança, tem que ser vendedor de confiança, tem que ser corretor de confiança. Confiança é o elemento mais fundamental em tudo que a gente faz na vida. Seja no nosso relacionamento profissional, relacionamento pessoal, relacionamento com o seu cliente. Quantos de vocês não ouvem falar? Para ser corretor bom, tem que ser um corretor que oferece um atendimento diferenciado. Vocês já ouviram falar isso? Eu não discordo disso, não. Não discordo, mas eu vou dizer a vocês que eu acho entendimento mais importante que atendimento. Deixa eu explicar rapidamente isso para vocês. O que é entendimento? Entender a necessidade do mercado. Entender a necessidade do seu cliente. Entender o mercado que você atua. Entender o produto, o empreendimento, o apartamento, o loteamento. Enfim, você tem que entender. Depois de entender profundamente sobre aquilo, daí você vai atender bem. Não atende bem quem não entende bem o que vende. Guardem isso. Entendimento é mais importante que atendimento. Tem que ser proativo. O que é ser proativo? Alguém que busca. Alguém que está constantemente buscando. Não é alguém que está aquele efeito samambaia, lá esperando que as coisas aconteçam. Seja proativo, não seja reativo. Tem que ter uma vida equilibrada, gente. Estava falando com o senhor aqui hoje, né? Que beleza, 86 anos, o senhor parece que o senhor tem 70, eu falei para o senhor, né? E parece menos, juro mesmo. Aqui, equilíbrio e saúde. E tem que haver um grande propósito, gente. Vocês já viram o vendedor que tem propósito de vida? Você quer comprar daquele cara, porque o propósito dele é te ajudar. E ele sabe que quanto mais ele te ajudar, mais dinheiro ele ganha. Olha que coisa bacana. Tem que haver um propósito. E o propósito de vocês é entregar o melhor imóvel. Entender, olha, eu quero uma casa com 2 quartos, 3 quartos, quero um loteamento XYZ. Entendeu? Olha, está aqui. Você vai ganhar dinheiro, você vai fazer tua família feliz e assim por diante. Mas tem que haver um grande propósito. Uma grande missão em tudo que vocês fazem. Rapidamente uma historinha. Eu não tinha dinheiro para nada, né? Eu abri um escritório de representação comercial no centro. Eu tinha um apartamentozinho ali em Higienópolis, tenho ainda. E eu ia, acho que todos vocês devem conhecer bem o centro de São Paulo, a Rua Barão de Itapetininga. A gente tinha um escritorinho lá, eu e ela. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro para ir de ônibus lá para o escritório. Não tinha dinheiro para ir de ônibus. E muitas vezes no caminho a gente ia... A nossa sala no centro, esqueci de contar. Nossa sala no centro não tinha
Não tinha banheiro dentro, era banheiro coletivo. Tempos difíceis mesmo. Tempos difíceis. E quando a gente voltava, passava ali em frente o Mackenzie, na Maria Antônia, tem aqueles carrinhos de lanche, não tem? Eu pegava R$3, comprava um hambúrguer para ela, um hambúrguer para mim e um suco de laranja, eu lembro até a marca, Tampico. Tampico. E eu lembro que aquele lanche era delicioso. Eu guardo ele porque ele faz parte da minha história de vida. Porque, embora eu estivesse no fundo do poço, eu sempre tive muita crença, muita confiança de que tudo ia dar certo. Que tudo ia dar certo. Um dia me toca meu telefone, 97124996, nem existe mais, celular pré-pago, logicamente já sem crédito, né? Eu lá comendo o hambúrguer, me liga o diretor de um banco que eu já estava prospectando, eu já era vendedor de curso de inglês naquela época. Ele me liga e fala o seguinte: ó, Zé Ricardo, a gente está evoluindo bem aqui no nosso projeto e a gente deve comprar algo em torno de 2 a 3 mil licenças. Eu virei para ela, falei assim: pode durar o tempo que durar, mas escreve no nosso papelzinho aí. Eu vou trabalhar com esse banco. Sabe quanto tempo demorou para eu fechar o primeiro contrato com esse banco? 6 anos. 6 anos. Esses últimos 6, 7 anos, sabe quanto que esse banco investiu conosco? Em treinamento de inglês via internet, que é o que eu vendo? Algo próximo, quase 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Quais são as lições disso, gente, que eu quero aqui compartilhar com vocês? Que eu acho que muitos dos ciclos de vocês, o senhor me contou de um ciclo do senhor de 1 ano e meio. Tem que ser disciplinado. Vocês estão numa área difícil, que é vender. Vender não é moleza. Tem muita venda que é demorada. Tem que ter disciplina de entender. No meu caso, eu tinha que conquistar vários, que a gente chama em inglês decision makers, né? Tomadores de decisão no processo. Tem que ter confiança de que você está fazendo a coisa certa, fé de que você vai prosperar. E perseverança. Tem que ser perseverante, gente. Senão não vai rolar. E acima de tudo, você tem que acreditar no teu sonho. Eu tinha um sonho, qual que era o meu sonho? Virar o maior vendedor do mundo, trabalhar com aquele banco. Enfim, gente, a empresa que eu trabalho ontem apareceu no Jornal Nacional. Há 2 semanas atrás eu dei entrevista no Jornal da Globo. Gente, eu passei fome já quase. Imagina quando eu olho lá a minha imagem no Jornal da Globo, o orgulho que eu tenho. Eu fico arrepiado e choro. Não minto para vocês, não. Choro porque eu vejo a minha vida passando assim. Falo, nossa, estou chegando lá. Vai dar tudo certo. Eu enxergo motivação, estudei muito sobre isso. O que é motivação, aliás? Né? Motivação é formada por 3 grandes componentes. Necessidades, que estão ligadas aos instintos de se evitar sofrimento. Desejos, ligados aos instintos de satisfazer as suas vontades. E sonhos, ligados aos instintos de se obter prazer e prever um futuro maravilhoso. Isso é motivação, tá? Tem que ter necessidade, desejo e sonho envolvido. Mas o mais importante do mundo, o que vocês vendem? Acho que se eu perguntar aqui, cada um sabe na ponta da língua. Eu vendo loteamento, eu vendo casa nova, eu vendo... enfim. Eu quero ajudar vocês. No meu livro tem um exercício. Tem um exercício que eu faço. Olha, você tem que entender o que você vende. Você não vende imóvel, gente. Eu já chego lá. Esse senhor aqui chama John Chambers. Ele é presidente da Cisco, que é uma empresa que vende comutadores. A parte de tecnologia que faz a internet acontecer. Negócio chato, né? Perguntar, imagina, o que você faz? Vendo comutadores de internet. Né? Sabe o que ele vende? Sabe o que ele fala? Que ele vende conexões que permitem que as relações humanas sejam mais eficientes. Olha que coisa fascinante. Esse senhor chama-se Howard Schultz, dono do Starbucks. O que ele vende, gente? Starbucks, o que eles vendem? Café? Não. Sabe o que o Howard Schultz vende? Um terceiro lugar entre a casa e o escritório do cliente dele. Olha a visão. Você tem que conquistar o teu cliente pelo coração. O que esse cara vendia? Aparelhos que permitem que a gente realize, que a gente consiga atingir o nosso verdadeiro potencial nessa terra. E eu falo isso, gente, porque o que vocês vendem? Vocês vendem tudo, menos um imóvel. Vocês vendem um sonho da família brasileira. Vocês vendem o sonho do investidor. Que não é errado ter sonho de ganhar dinheiro, não, viu, gente? Tem muito investidor que procura vocês com a visão de que você é um parceiro dele
de um detector de oportunidades reais para ele. Olha, me traz uma oportunidade que eu estou ansioso para investir 100 hoje, ganhar 300 amanhã. Esse é o papel do corretor. Ser vendedor de sonhos, alguém que viabiliza os desejos, os anseios, as expectativas dos outros. E tem que ter paixão, viu, gente? Tem que ser vendedor na essência. Tem que gostar de vender. Tem que ser vendedor. O que eu chamo ser vendedor? Você não pode, o que você faz? Eu vendo imóveis. Puta, que ânimo, né? O que eu vendo? Eu ajudo as pessoas a melhorarem a sua vida. Eu ajudo elas a realizarem os seus sonhos. E tá lá, tem que vender emoções e sonhos. Venda sem emoção, gente, é meia venda, viu? Vocês concordam comigo ou não? Tem que ter emoção. E se não for apaixonado pelo que faz, sai fora. Chispa. Chispa, tá no lugar errado. Que é que nem vendas. Por que vendedor é estigmatizado como um cara ruim no mercado? Porque a maioria não é profissional. Ele está vendedor de passagem. Ele não é vendedor. Ele ele faliu, não deu certo num negócio, está vendedor, mas não quer ser vendedor. Ele tem vergonha de ser vendedor. Não tenho vergonha, não. E, bate no peito, até tirar aqui, Eu amo vender. É isso que vocês têm que ter. E olha que interessante, gente. Muitos eu sei que aqui trabalham por conta própria, mas muitos vão trabalhar em imobiliário e eu ouço muito corretor, tem muito corretor amigo, né? Que chia pra caramba. A empresa que eu trabalho é ruim. É você que tem que decidir onde você vai trabalhar, não o mercado. Em 90% dos casos, quem decide é o mercado, não você. E sabe o que acontece? Eu amo a Global English. Eu peguei essa empresa quando ela tinha... Eu e minha equipe, nós multiplicamos o faturamento da Global English no Brasil em mais de 60 vezes. 60 vezes. Por quê? Porque eu amo a empresa. A empresa tem valores, princípios congruentes com os meus. Você tem que saber buscar isso, gente, que senão você vai sofrer. Você é um baita vendedor, mas trabalha numa empresa que não tem princípios, valores, ideias e ideais de existência congruentes com os seus. Uma passagem de Confúcio aqui que eu acho fascinante, né? Se você encontrar uma ocupação que você gosta, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida. Essa é a beleza de fazer o que você... Opa, pois não. Vai tirar uma foto aqui. Ótimo. Gente, seguindo adiante, a gente desde pequenininho, né, a gente ouve. Você não é bom nisso, tem que melhorar isso aqui. Gente, não sei quem já leu esse livro aqui, Descubra Seus Pontos Fortes. É um dos livros mais maravilhosos que eu já li. E basicamente eu acredito isso na minha essência, na minha alma. Investir em ponto fraco é desperdício. O que eu falei para vocês que eu sou? Eu sou vendedor, certo? Vendedor, com MBA na FIA, ganhei uma bolsa de estudos para estudar de graça nos Estados Unidos. Vocês acham que eu fui fazer especialização em quê nos Estados Unidos? Especialização em vendas. Tinha amigo meu que falava assim, Zé de Deus, você é louco? Não, eu sou tudo, menos louco. Por quê? Você tem que investir no teu ponto forte. Porque a hora que você investe no teu ponto forte, a tua motivação faz assim. Porque você vai vender muito mais. E como é que eu descubro meus pontos fortes? Feedback. Tem que ter feedback. Tem que perguntar para o teu namorado, para tua namorada, para o teu marido, para tua esposa, para os teus colegas. Que é uma pergunta bacana. O que você enxerga de positivo em mim? Negativo vai ter uma lista interminável, né, gente? Mas, enfim... E isso permite você entrar na jornada fascinante do autoconhecimento. Quer saber, olha, no que eu sou bom e no que eu não sou bom. Eu sei já quase tudo que eu sou bom e quase tudo que eu não sou bom. Tem muita coisa que eu faço muito bem, tem muita coisa que eu faço muito mal. E, gente, o sucesso exige muita preparação. Uma frase do Benjamin Franklin que eu acho fenomenal. Que a falha na preparação é a preparação para a falha. Você já deve ter ouvido falar na regra de Pareto. Aqui é uma adaptação da regra de Pareto, que é a regra do Zé Ricardo, vendedor caipira de São João da Boa Vista. Que é 80% do sucesso de qualquer venda estão concentrados nos 20% iniciais dela. O que significa lhes dizer que, no caso de vocês, corretores, quanto mais bem preparados vocês estiverem, maiores serão as chances de sucesso. Se entrar numa venda despreparado, a tua chance de vender é muito pequena. Mas se entrar numa venda muito bem preparado,
sabendo o que o teu cliente quer, sabendo quais são os benefícios, as características, as condições de financiamento, a lei de zoneamento daquela área específica, tua chance vai lá para cima. E tem que ser um especialista no seu cliente e o especialista do seu cliente. Qual que é a diferença, Zé Ricardo? Primeira coisa é conseguir ser o especialista no seu cliente. Entender o que ele quer. A hora que você entender o que ele quer e você satisfaz a necessidade, o sonho, o desejo, a expectativa do seu cliente, como é que você vai descobrir que você virou o especialista do seu cliente? Quando ele te liga de volta. Ele te liga. Zé Ricardo, agora eu quero comprar. Eu já comprei um outro imóvel com você, agora eu quero que você ache um imóvel assim, assim, assado para minha filha, para o meu irmão, e assim por diante. Certo? É muito importante. Quem conhece esse senhor aqui? Todo brasileiro precisa conhecer esse senhor. Hein? Tem um livro maravilhoso chamado Cartas a um Jovem Empreendedor. Ele é um senhor que tem a idade do senhor. 86 anos, e eu tenho a enorme satisfação de ser, não posso dizer amigo, mas eu usufruo de alguns encontros com ele. Esse senhor chama-se Osiris Silva. Quando ele era moleque, ele tinha um sonho. Caipira, que nem eu, tinha um sonho, mas muito mais inteligente que eu também, né? O sonho dele era bem maior do que os meus. Ele tinha um sonho de criar uma empresa aérea. E ele criou. Essa empresa hoje, orgulhosamente, coloca o Brasil nos céus do mundo, que é a Embraer. E eu estou contando aqui do Dr. Osiris Silva, que ele fala uma passagem maravilhosa nesse livro dele. Cartas a um Jovem Empreendedor, quem quiser anotar. Que é, tem muita reunião que eu entro, que eu saio com os ouvidos roucos de tanto ouvir. Olha que frase fascinante. Com os ouvidos roucos de tanto ouvir. O melhor vendedor, gente, não é o que mais fala. O melhor vendedor é o que ouve muito, fala pouco, e nos momentos apropriados, nos momentos adequados, e aquele que sabe fechar a venda. Tem vendedor que, aliás, não tem técnica de fechamento, né? A venda já está fechada. E ele continua vendendo. Vocês conhecem gente assim, gente? Então, saber ouvir é mais importante do que saber falar. Fazer as perguntas certas. Olha lá o sonho. Eu tive um sonho já da casa própria. Tenho ainda. Grandes sonhos. Há 8 anos, quando eu já estava começando a reconstruir minha vida, eu precisava comprar uma gravata, morava em Higienópolis, e chamei a minha mulher, falei assim, amor, vamos lá na Vila Romana, na rodovia Anhanguera, comprar uma gravata? Vamos. Chegamos lá, eu tinha visto no jornal, estava com um monte de anúncio de um condomínio em Alphaville, eu não sabia nem onde era Alphaville. Falei, amor, pelo meu conhecimento, eu sou vendedor, rodo muito, né? Eu acho que Alphaville é aqui perto, vamos lá dar uma olhada? Vamos lá dar uma olhada. Nós não estávamos procurando casa, hein, gente? Guardem isso. Não estávamos. Chegamos lá, um condomínio maravilhoso, de que a minha primeira filhinha estava aprendendo a andar. Gente, a dificuldade que eu e ela enfrentamos, só eu e ela sabemos. Chegamos lá, nos encantamos com aquilo. Pegamos uma corretora, que deve ser a melhor corretora do mundo. Chama Solange, da Fernandes Mera. Solange. A Solange percebeu tudo aquilo. E foi dando linha para nós, né? Que a gente chama no interior dando linha. Quando você vê que o peixe está fisgando, você joga a linha para ele, né? E foi dando linha para nós. Beleza, até que ela fez uma das primeiras perguntas. O que o impede de realizar esse sonho agora? Olha que pergunta bem feita. O que eu virei para ela e falei? Pergunta elementar, minha cara corretora. Certo? Dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho. Não estava nem procurando casa. Daí vem a pergunta matadora, a pergunta que eu vou morrer com essa pergunta no caixão, vou pôr em cima do meu peito. Falar, é a melhor pergunta de vendedor que eu já ouvi na minha história. E não ter dinheiro significa quanto para você? Gente, olha que pergunta magnífica. E não ter dinheiro significa quanto para você? Ela tirou a informação que ela queria de mim. Sabe qual que era? Eu tenho 4 mil reais que era da previdência da minha filha no banco. Ela pegou, falou assim, tem um jogo de cena em volta disso tudo. Deixa eu ir lá conversar com o meu gerente. Entrou lá. Dá uns 10 minutos, ela volta, olha, graças a Deus o gerente aprovou. Quanto que você pode pagar nos próximos meses? Falei, olha, até nesses próximos 12 meses uns R$1.000. Ai, preciso ir lá falar com ele de novo. Volta. Ai, que bom, tem outra boa notícia para te dar. Ele aceitou.
E depois você tem como dar umas parcelas maiores? Resultado, resumo da ópera. Aquele dia eu comprei a casa. A gente morava em Higienópolis, certo? A hora que nós voltamos de Alphaville, pegamos a Marginal Tietê, nós erramos a entrada, fomos entrar na Zona Leste. Vocês imaginam o tanto que nós estávamos perdidos. Nós não sabíamos o que nós tínhamos feito. Gente, tem que saber fazer as perguntas certas. Quem comanda o relacionamento de vendas é comandado pela pergunta correta. Um livro bom para fazer pergunta correta chama Spin Selling. Spin Selling. É um método. E, gente, tem que contar uma história. Tem que ser bom contador de história. Vendedor não é papo 10, não. Eu digo, contar história, você tem que ter elementos... Quem já assistiu esse filme? Forrest Gump. Né? Fera esse filme. Elementos de uma boa história. Paixão pelo que você faz. Preparação, saber vender, saber ouvir o cliente e assim por diante. Ouvidos atentos às necessidades, às expectativas, aos anseios do cliente. Linguagem. Qual que é a melhor linguagem para usar numa venda, gente? A linguagem do cliente. A linguagem do cliente. Você tem que pegar o tempo do cliente. Né? Como é que ele se comunica. Quanto mais próximo da comunicação dele você conseguir chegar, maior é a possibilidade dele se abrir diante de você e de te dar as respostas às suas perguntas-chave. Tem que ter bom humor, gente. Tem que ter bom humor. Vocês conhecem vendedor mal-humorado ou não? Tem muito. Vendedor mal-humorado, vendedor com bafo. Não dá. Não dá. E tem que usar a tecnologia a seu favor. Gente, não fica mandando spam. Usa tecnologia com inteligência. Rede social, por exemplo, eu já vou falar sobre isso, tem que saber ser usado com inteligência para vender seu peixe, né? Vender seu imóvel. E dinheiro é importante, não vou discordar disso. Mas quem trabalha por dinheiro é infeliz, viu, gente? Dinheiro é consequência. Eu adoro dinheiro, hein, gente? Amo mesmo, não sou tonto, não. Mas tem que haver um grande propósito. E dinheiro é meio, não é fim, né? Tem um outro livro que eu indico também que vocês leiam, que é do Ricardo Sandler, que é da grande... Oi? Virando a mesa, obrigado, virando a própria mesa. Que ele diz lá, dinheiro em excesso é como gasolina estocada em posto, é inflamável, ganha em demasia, vira risco. Tem que ter propósito. Quanto maior for o seu propósito, aqui eu já descobri. Quanto maior for o seu propósito, maior vai ser a tua possibilidade de ganhar dinheiro. Quanto maior for o seu sonho, maior é a possibilidade real de você ganhar muito mais dinheiro. Mas tem que haver propósito. E vocês estão aqui para isso, gente. A gente vive numa era que a gente chama de era do conhecimento, onde o bem mais valioso que vocês têm é o conhecimento de vocês, especialmente no que vocês fazem, que é super competitivo, tem muito corretor. Agora tem uma dissonância, o mercado passa de novo um momento de ajuste e vocês sofrem isso diretamente. Então, gente, tem que investir muito em conhecimento. Quanto mais vocês investirem, melhor para vocês. E investir em vocês mesmos. Eu, quando vou contratar vendedor, eu pergunto para ele, quanto que você investiu do teu bolso no último ano em curso para você aprimorar suas habilidades? Compra livro, assista palestras, faça MBAs, faça cursos, enfim. E seja um eterno insatisfeito com você mesmo. Zé, você está ensinando a gente a ser paranoico? Não. Mais ou menos. Você tem que ser insatisfeito com você. Hoje eu estou fazendo isso, amanhã eu vou ser melhor ainda. Essa é a grande lógica. Né? E, gente, tem que ser um vendedor de grandes experiências. Isso aqui é uma experiência. Quem tem o iPhone sabe que isso aqui é uma grande experiência. Né? Porque quando você proporciona experiências únicas ao seu cliente, você está talhando o melhor vendedor do mundo, que é ele. É ele. Gente, no que vocês fazem, então, é ainda maior. A gente vive a era da recomendação. Quem não percebeu ainda, perceba, viu? A venda está cada vez mais se transformando em uma venda de recomendação. Vai comprar uma casa que corretor que te atendeu bem, ético, transparente, sabe entender as necessidades e apresentar a melhor opção. E nunca subestime um cliente. Nunca. Nunca faça pré-julgamentos. A gente, como vendedor que a gente tem essa péssima tendência de fazer pré-julgamento. Olha, dá uma olhada naquele cara, fala assim, aquele ali acho que... Deixa para o próximo, né? Deixa para o próximo corretor atender ele.
Então, até contando uma história aqui, em 1999, muito rápido, pela brevidade do tempo, em 1999 eu tinha sido o maior vendedor da minha empresa no mundo inteiro. Estávamos num evento de vendas da empresa em Honolulu, no Havaí. E em Honolulu, imagina um caipira que nem eu, gente, eu passei quase fome. Em Honolulu, eu trabalho numa empresa global, que agora faz parte do maior grupo educacional do mundo, maior vendedor da empresa no mundo. De lá, eu ia sair de Honolulu, fui para Nova York comemorar 10 anos de casado, 2009, desculpa. 2009, 10 anos de casado com a minha mulher. Não estava rico, estava reconstruindo minha vida ainda, né? Chegamos em Nova York, como a gente sempre faz em qualquer lugar que a gente vá no mundo, isso aqui é a Quinta Avenida, fui na igreja, nós somos muito católicos, fomos à igreja de St. Patrick Cathedral, rezar, agradecer a Deus por tudo que Deus tinha nos dado, certo? E chegamos lá, saímos da igreja, eu decidi, 10 anos de casado, tanta dificuldade, loucura de gente apaixonada e ela merece. Virei para ela e falei assim, amor, quem não conhece a Quinta Avenida, é uma avenida super sofisticada, que tem boas lojas, assim, eu falei assim, você vai poder escolher a bolsa que você quiser. Louco, né? Daí chegamos numa loja, que dessas duas, tem duas letrinhas, eu não vou falar. Tem duas letrinhas, ninguém veio nos atender. Ninguém. Daí, quem é mulher entende. A minha mulher gostou de uma bolsa, já que ninguém vinha atender, ela foi lá, pegou a bolsa, certo? Que mulher tem que ser, né? Tem que ter tato. A hora que ela pegou a bolsa, a mulher veio assim, pegou o braço dela e falou o seguinte, falou, olha, se a senhora quiser ver uma bolsa, a senhora me chama, que a senhora não pode mexer. Gente, ela não sabia, mas eu estava vivendo ali um dos momentos mais mágicos da minha história. Vendedor mal preparado, tá certo? Virei para a Evelise, falei assim, amor, não tem problema. Ela mesmo falou, vamos sair daqui. O azar dessa marca é que na Quinta Avenida uma loja do lado da outra, assim, né? Daí entramos numa outra loja, ela se encantou com uma bolsa, né? O cara perguntou para mim 10 graus negativos no peito, em Nova York. O vendedor virou para mim a hora que nós entramos na loja. Chá ou água? Nisso a minha mulher, ela se encantou tanto com uma bolsa, ela olhou para mim, eu vi o preço, falei assim, ela começou a tirar as coisas da bolsa dela antiga e já começar na bolsa nova. Sem ter pago, sem ter nada, gente. Uma cena dessas hilárias. O vendedor virou para mim e falou assim, já estava com a venda praticamente feita, eu lá tomando meu chazinho, sentado numa poltrona de couro, né? Ele falou assim, ele pediu com muita delicadeza a ela, falou assim, senhora me dá licença? Ele precisava tirar o código de barras para me levar ao caixa para pagar, né? Enfim, gente, essa experiência me ensinou o seguinte, a gente viaja bastante, graças a Deus, ela já é a feliz proprietária, eu sou o infeliz pagador de outras quatro bolsas desta mesma marca, que é mais cara que essa, infelizmente, muito mais cara que essa. O que eu descobri? Que muitas vezes, nós vendedores, nós corretores, vocês corretores, desculpa, a gente espera um nível de sofisticação. Cliente sofisticado, bonito, cosmopolita, uma mulher maravilhosa, certo? E não um cara peão que amanhã eu vou, aliás, amanhã eu vou para Castilho, no Paranazão, amanhã à tarde, eu me dou esse presente todo ano, um clube do Olinha que nós vamos pescar, que faz 4 anos que nós vamos para lá, que faz 4 anos que eu não pego na vara, para vocês terem uma ideia. Né? Então é isso, muitas vezes você espera alguém muito sofisticado e não alguém menos sofisticado. Vocês concordam comigo? Tá vendo? É preconceito, porque ó, quem já viu, ela está aqui. Ó. A minha mulher é, de fato, muito bonita. Então estava tudo errado no processo, essa é a lógica. Então, gente, tem que encantar seu cliente. E encantar, quem já assistiu isso aqui? Ó? Opa, desculpa. Quem já assistiu o Cirque du Soleil? O Cirque du Soleil é uma ideia de um palhaço de rua chamado Guy Laliberté. Quem não leu esse livro, leia. Estratégia do Oceano Azul. Como você cria o Oceano Azul versus a ideia do Oceano Sangrento. O que é o Oceano Sangrento? É o que todo mundo faz. Em que tua margem é mínima. O que é o Oceano Azul? É o que ninguém faz. Só que esse palhaço aqui, que aqui ele estava indo para a Lua, que ele pagou 10 milhões de dólares para fazer um passeio na Lua, ele é bilionário hoje, palhaço de rua, teve uma baita ideia de criar o Cirque du Soleil, que é pegar toda a magia que todos nós temos, que nos atrai no circo, e dar aquilo um trato de glamour, de coisa bem feita. Então, gente, especialmente isso para corretor de imóveis, vocês não têm que ter cliente, vocês têm que ter fã.
que é o que eu espero que vocês virem de mim hoje. Vocês têm que ser meus fãs. Vocês falaram, eu fui na palestra do Zé Ricardo ontem, eu vou ficar triste. Falar, se eu fui na palestra do Zé Ricardo é fera. É o cara, ele é vendedor. Tem que ter fã, gente, porque esse fã, você me ajuda a vender para o outro. Essa é a lógica. E, gente, como é que você transforma isso? Prática. 10 mil horas de prática. Tem um livro chamado Outliers, que em inglês chama Fora de Série. Fora de Série, comprem. Que é um autor chamado Malcolm Gladwell, que escreveu Blink também, que é outro livro muito legal. E O Ponto da Virada, que é outro muito legal também. Que ele falou assim, para você atingir a perfeição no que você faz, tem que fazer aquilo por 10 mil horas. Vocês viram para mim e falaram assim, que louco, você é louco, baixinho. Louco é ele, olha lá, olha a cara de louco que ele tem. Só que esse cara é um dos maiores gurus do mundo hoje. E qual que é a mensagem que eu tenho que dar para vocês? Pratique, 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 pratique. Ah, não está funcionando, tem que praticar mais. Se não está funcionando, tem que praticar mais. E eu recorro aqui ao pai da oratória, Aristóteles, que ele diz o seguinte, ó, somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é ato, é hábito. Tá? E tem que usar a tecnologia a seu favor. Quem aqui tem Facebook? Quem aqui usa o Facebook com inteligência como uma plataforma de vendas? Boa. Boa. É isso aí. É isso aí. Legal, ele está contando aqui que ele acabou de colocar isso no Facebook, já tem 17 pessoas. É isso, gente. Usa a tecnologia a seu favor para aumentar suas vendas e sua produtividade. Não mande spam, hein, gente? Eu recebo spam de corretor muito. E apago. Porque é um jeito que eu sei que ele está me tratando como um número. Ele não está atento ao que eu preciso. Tá? Então essa é a grande mensagem aqui. E seja um batedor de meta pessoal. Se eu perguntar para vocês, quem aqui tem meta pessoal, levanta a mão. Tem até bastante gente, mas são poucos, geralmente. Tem que ter uma vida equilibrada. Estabeleça metas pessoais e realistas. Eu, por exemplo, quando eu devia 250 no banco, eu colocava, no final do ano eu vou dever 200. No final do ano seguinte eu vou dever 150. É uma evolução, ué. É ou se é. Eu colocava, agora eu vou pagar o cartão de crédito, agora eu vou pagar o meu amigo que eu devo, e assim por diante. E tem que ser meta realista. E celebrar cada conquista. Vendedor, corretor não é diferente, é uma raça diferente. Trabalha feito um camelo para fazer a venda. A hora que faz a venda, agora vamos para a próxima. Não celebra. Eu celebro. Toda grande venda, quando eu bato minhas metas, faço uma viagem, porque dinheiro não tem carimbo, aliás, hein? A não ser que vocês me digam que tem, né? Que esses 10 mil reais ali eu ganhei quando bati minha meta em 2004. Não tem. Mas, por exemplo, quando eu bati minha meta em 2009 e fui o maior vendedor da empresa, eu fui para o Havaí, fui para Nova York, fiquei num hotel de luxo, passei 15 dias inesquecíveis, que o dia que nós morremos, nós não vamos nunca mais esquecer. Tem que celebrar. E tem que ter uma vida financeira ajustada, gente. Educação financeira para vocês, para os filhos e para os clientes de vocês, especialmente para corretor, para vendedor. 100% da renda de todos nós, praticamente, é variável. Como é que você faz? Você tem que investir na sua educação financeira. O primeiro livro que eu indico para vocês, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse cara virou meu amigo. Ele me ajudou a ser um cara com as finanças bem equilibradas, vamos dizer assim. Mas eu tenho algum dinheiro hoje. Tá? Mas esse cara me ajudou muito. Sabe o que aconteceu? Fiquei amigo dele. Fiquei amigo dele, ele é prefaciante do meu livro. Já vendeu 1,5 milhão de livros e agora tem o filme dele na Globo. Gente, tem que ser disciplinado, especialmente a gente que vive de comissão, né? Tem que ter uma disciplina muito rígida, tem que ter planilha de fluxo de caixa, tem que ter orçamento, senão vocês vão viver aquilo. Vendedor, você enxerga vendedor quando ele está precisando fazer a venda, que ele acaba falando para você, compra o que eu estou precisando fazer a venda. Um amigo meu, corretor, outro dia, eu estava pedindo para ele me ajudar numa venda, num imóvel lá na minha cidade, no meio do processo ele vira para mim, Zé, não tem como você me adiantar uma parte da minha comissão? Falei, Davis, quem paga a comissão para o seu cara que está vendendo. Mas é que ele é muito meu amigo, eu falei, eu vou te emprestar, cara, mas enfim, não está certo. E tem que poupar, investir e usufruir das suas conquistas. E seja sempre você mesmo. Tem que ter a sua marca, personal branding, que a gente chama. Tem que ter uma marca única de mercado. A minha marca lá, ó. Todo mundo fala, nossa, Zé Ricardo, você é caipira. E sou mesmo, e não tenho vergonha. Eu falo porta, porteira, portaria. Vou chegar e mentir para vocês? Só que os caras sabem, já lá veio o caipirão que é bom de venda.
Então, ó, seja legítimo e original, não copia ninguém. Todos vocês têm dons maravilhosos. E usar suas características para criar sua marca única, né? Zé, tem chave do sucesso? Tinha um vendedor, tem um livro que está em inglês na internet, aliás, tem que falar inglês, hein? Falar inglês, importantíssimo. Tem um livro que está na internet, um livreto que é escrito por um vendedor, acho que já até faleceu, chama E.O. Gray. Ele era o maior vendedor de um seguro de vida chamado Prudential, que eu sou cliente deles, inclusive. E o que ele dizia, nesse livreto que é, sabe qual que é o segredo do sucesso? É fazer bem aquilo que você também não gosta. Quem gosta, por exemplo, de fazer relatório de visita de cliente? Olha lá, ó, um só, 2, boa. Isso ajuda ou não? Ajuda para burro. E quanto melhor você fizer isso, maiores vão ser suas vendas. E o que é sucesso para você, caipira? Ó, meu sucesso aqui, ó. Meu sucesso envolve vocês. Um dia eu vou ter um terreno aqui, ó. Isso aqui é São João da Boa Vista, fica na beira da Serra da Mantiqueira. Eu vou ter um terreno aqui de 2 mil, até ainda não é o momento adequado. Minhas filhas estão crescendo, a gente mora em São Paulo, são paulistanas, tem que crescer, mas nós vamos viver lá, não vamos, amor? Ó, né, lá já tem peixe e tudo. Olha isso aqui, gente. 2 mil metros quadrados, construção de 700, 800 metros quadrados, eu vou ter. Eu me vejo lá, gente. Tem um corretor sortudo que vai encontrar comigo no momento adequado. O que é sucesso para mim? Quem sabe um dia levar minha mulher para um lugar desse como que eu já fui. Essa foto eu tirei no Havaí. Tá? Mas o que é sucesso, meu? Você tem que botar isso na parede. O que é sucesso? Eu não vejo ainda ninguém que colocou. Sucesso para mim é um quadro lá na parede, 10 milhões de dólares. Mas sucesso é isso aqui, ó, para mim. Olha o que é sucesso. Ó. Sucesso é a minha família. É a minha razão da minha existência. É o que me faz acreditar que eu vou levar a minha mensagem para muito, muito mais gente. Ajudar muito mais gente a se tornar vendedor de altíssima performance. Porque... Ah, tá tão... Estava indo tão bem. Ó, já gerei polêmica aqui, mas enfim. Para evitar polêmica, que paixão a gente não escolhe, para evitar polêmica, eu estou chegando ao fim. Gente, eu tenho... Lembra que eu falei para vocês, não esperem dicas de fácil aplicabilidade, não esperem atalhos da palestra que eu vim aqui fazer hoje para vocês. Eu já li mais de 300 livros relacionados à arte, ao mundo das vendas. 300. E eu selecionei, que eles fazem parte do meu livro, eu tirei essa foto, 48 livros. Quem falou, nossa senhora? Ser vendedor de alta performance não é moleza, infelizmente. Só que o meu pedido a vocês, fazer a minha venda aqui, é que vocês comecem com a leitura de um, que lá está a lista de todos eles, que é o meu livro. Está aqui, ó. Lá está dentro, as minhas indicações estão ali dentro. Obrigado pela atenção. Eu quero terminar fazendo 2 grandes pedidos a vocês. Todo mundo, quem tem Facebook, eu quero muito que vocês curtam a minha página lá no Facebook.
www.facebook.com/José Ricardo Noronha. Posso contar com vocês? O que vocês ganham em troca? O que vocês ganham em troca? Eu vou dar sempre dicas fascinantes sobre o mundo das vendas. E agora vem o mais bonito, que essa é a minha missão. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou terminar dizendo isso a vocês. E aqui, ó, eu tenho um site, josericardnoronha.com.br, que eu espero que vocês gostem. Cadastrem seus e-mails para que vocês me acompanhem. Seu Edmundo está sempre me acompanhando. Obrigado, do fundo do coração. Dicas gratuitas, sem spam, sem nada. Enfim, eu só mando e-mail para quem lá se registra, tá? Espero que vocês gostem. E eu termino minha palestra dizendo, todos nós somos vendedores. Todos. E eu quero reforçar, minha missão diante do mundo é ajudar pessoas. Como é que eu faço isso? Vendendo soluções de inglês pela GlobalEng, que eu amo a empresa. Fazendo minhas palestras e oferecendo o meu livro para milhares de pessoas. Quem quiser, eu vou vender o livro hoje, ali na sala do lado. O livro está à venda por 45, eu vou vender por 30. Mas lembra que eu falei, minha missão é muito clara diante do mundo, que é ajudar pessoas e agradecer a Deus por tudo que Deus fez por mim. Zé Ricardo, eu não tenho os 30, agora eu não quero, estou um pouco apertado, não tem problema nenhum. O livro é absolutamente gratuito na versão digital. Entrou no Facebook, curtiu minha página, faz o download do livro na íntegra. E quem quiser, tem gente que prefere papel, eu estou com bastante livro aqui, vou ter o maior prazer de autografar. E eu chego ao final agradecendo, seu Licínio, seu Edmundo, obrigado do fundo do coração, um dos amigos mais queridos que eu conheci nesses últimos tempos. E eu termino a minha palestra dizendo que lembro que eu disse a vocês que o meu objetivo hoje era fazer a melhor e mais impactante palestra de vendas para a sua carreira e para a sua vida. E muito humildemente, peço desculpa por alguma eventual falha, agradeço pela atenção de todo mundo que me assiste via TV Cresce, e muito humildemente eu espero ter feito a melhor palestra de vida para a sua carreira e para as suas vendas. Super obrigado, do fundo do coração, que Deus os ilumine, que vocês tenham ótimas vendas. Espero que eu tenha lhes agradado, que vocês saiam daquela porta carregados de boas energias e, principalmente, do desejo de incrementarem as suas habilidades para se transformarem nos melhores corretores do mundo. Super obrigado, do fundo do coração. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado.